estudei engenharia na Escola Politécnica. Foi uma fase muito interessante, porque havia um professor que falava comigo que eu era mobília da escola, porque eu não... Como é isso? Eu vou lhe explicar. Alberto Herrera, você é a mobília da escola. Porque eu não caminhava muito como um estudante muito aplicado, vamos dizer assim. Porque no primeiro dia que eu cheguei na escola, eu fui participar de uma assembleia de estudantes. Naquela época, era uma riqueza aquele movimento, porque os estudantes se mobilizavam de uma maneira assim muito interessante. Havia um diretório acadêmico, e nesse diretório acadêmico haviam várias salas, e o ambiente que existia naquele tempo, o que 1966, 67, era um ambiente de cultura. Nos lugares onde existiam os espaços para a gente ficar, os alunos ficarem, aquele movimento lá do diretório acadêmico, haveriam espaços onde as pessoas estavam estudando Tropicália, em outros espaços as pessoas estavam estudando Marx, em outros espaços as pessoas estavam literatura. Era um ambiente cultural muito diferente do que a gente poderia encontrar hoje. E quando eu cheguei, no primeiro dia que eu cheguei lá, teve uma assembleia, e me lembro assim muito, que foi muito interessante, calouro, com a cabeça raspada, né, aquele movimento, uma sala grande, e muitos alunos, e os professores também no palco, naquela assembleia. Esta era uma proposta de greve para reivindicar melhoria nas dependências e também dar um apoio aos professores. O diretor da escola era Vasco Neto, uma pessoa que foi muito conhecida, inclusive socialmente. E ele, em determinado momento, ele se levantou para falar no meio da assembleia, e ele disse assim que os alunos deviam ter um pouco mais de compreensão, porque não se pode reivindicar tantas coisas, que o professor, está entendendo, que reivindicava um salário também, melhorar aquela situação, que me lembro muito, ser professor é um sacerdócio, e que, antes de tudo, pensar em qualquer coisa que tivesse um sentido material, estava a coisa de aprender, de ensinar e de encontrar. Ele falava bem, encontrar uma satisfação nisso. Quando ele acabou de falar, me deu uma impulsão assim de me manifestar. Isso você com que idade? Eu estava com uns... 19? Não, uns 22 anos de idade, 23. Bem jovem. Aí você ficou com Aí me deu vontade de manifestar e eu pedi para falar. Aí todo um calouro que chegou de repente lá, né, e aí eu falei de que não concordava com... Imagina, um calouro discordar do diretor, né, que não concordava com aquilo, que o professor era uma pessoa que tinha uma família, tinha uma necessidade de estudar, precisava comprar livros e precisava ganhar bem, e aí estendi um pouco desse assunto. Eu sei que quando eu acabei de falar, né, houve uma avalanche de manifestação das pessoas, e a partir daí, os grupos de esquerda que circulavam lá na escola, todos me procuraram, me oferecendo as teses para estudar a possibilidade de participar daquele movimento. Aí era o AP, eu era PCdoB, era Polop, entendeu? Todas essas organizações que naquela época a escola funcionava assim. E aí participei, o pessoal que eu gostava, que era Polop, e aí começou uma história de me dedicar mais à política estudantil do que propriamente a estudar engenharia. Aí é uma história longa, participei,
estive na clandestinidade, fui preso algumas vezes, vivenciei uma coisa muito rica, porque nós estudávamos os livros, a política, participávamos de encontros, e havia pelo menos no movimento que eu estive, havia uma coisa muito interessante. Havia uma ética, né? Havia um sentimento de fraternidade, pelo menos aquela utopia colocava esses aspectos na nossa vida, né? Que eu vejo hoje que tudo isso se reflete no curso da nossa história, né? Pode.